Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte será apartado para o norte e a outra metade para o sul. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolini e você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde procuramos falar sobre literatura e ver além dos moinhos de vento que ela nos oferece. Especialmente hoje, você se encontra no último episódio da jornada de leitura conjunta sobre O Grande Conflito. Este livro da escritora cristã norte-americana Ellen Goldwhite, que nós estivemos lendo durante o ano de 2020 ao ano de 2021. Nele nós vimos a história desde depois que Jesus voltou para os céus, passando pela primeira etapa da Reforma Protestante, a segunda onda da Reforma, o movimento milerita e todas as profecias sobre o fim do pecado, o fim deste mundo, até chegarmos à Nova Jerusalém e a terra restaurada sem pecado. Em todos estes meses nós fizemos comentários sobre as nossas leituras a cada mês dos capítulos referentes e deixamos sempre na descrição as passagens que são citadas aqui, as referências, os livros a mais que você pode conferir. E hoje não será diferente, aqui na descrição você encontra este material, inclusive um material para caso você queira, você tenha o desejo de estudar um pouco mais, de ter uma orientação no estudo da Bíblia junto com essa obra, um material à parte. Algo totalmente gratuito, um presente de Natal para você. E para encerrar, nós vamos comentar o capítulo 42, o final e glorioso triunfo. Paz eterna, o fim do conflito na versão Os Resgatados. Nos 2 últimos meses nós temos visto um pouco sobre os momentos prévios e a volta de Jesus em si, como a Bíblia descreve, a esperança envolvida, comentários bíblicos de outros teólogos também referente a esse momento. O primeiro comentário a ser destacado do início, bem do início mesmo, deste capítulo é um comentário que a autora aborda sobre um questionamento muitas vezes que é colocado sobre a tirania, sobre Deus destruir o pecado, o pecador junto com o pecado. Como é que um Deus que se diz misericórdia faz isso, né? Destrói um ser que ele mesmo criou. E talvez todos estes últimos capítulos abordem muito bem um processo que se evita a contradição em termos quando se fala em Deus. Somente um ser genuinamente perfeito é perfeitamente justo. A misericórdia também é um dos atributos da justiça. Ela mostra que na cena final, aqueles que não se arrependeram, aqueles que escolheram viver, cultivar uma vida sem a presença de Cristo, mesmo que lhes fosse dada uma outra chance, eles não mudariam porque faz parte da sua escolha, da sua formação de vida, de caráter, daquilo que eles cultivaram durante toda uma vida. Eles não entrariam no céu por vontade própria, por querer de fato estar com Deus. O fato de ir para o céu, e nós vimos que a Bíblia não afirma que nós vamos morar no céu, nós vamos morar na terra restaurada, nós vamos ficar um período no céu, foi preparado para quem quer estar com Deus, para quem tem um caráter semelhante ao dele, e está um lugar onde reverberam os princípios que eu não cultivo, que eu não quero para mim, seria uma espécie de tortura. Então Deus, em sua benevolência e sua misericórdia, extermina o mal e aqueles que escolheram o pecado, para que eles também não tenham uma espécie de inferno dentro do paraíso, vivendo num lugar do qual eles não se sentem participantes. Este talvez seja um dos capítulos com as descrições mais impactantes de todo o livro. Ela vai explicar como o milênio bíblico de fato ocorre. Existem muitas interpretações e ela vai costurando passagem com passagem para mostrar que de fato é um período de 1000 anos no céu, onde Deus vai explicar todo o seu julgamento, onde ele de fato vai revelar graça, onde nós vamos conhecer aquilo que nós não conhecemos e saber o porquê de
certas pessoas serem salvas e outras não, quais foram as suas escolhas pessoais. Neste momento nós vamos reconhecer a misericórdia e a graça de Deus mais uma vez. Ela acaba construindo um paralelo de revelação nos dois ambientes, porque quando passados os 1000 anos e a Nova Jerusalém desce, Deus vai renovar, vai restaurar a terra. Satanás, junto com todos os mortos que não aceitaram a graça, ressuscitam para a morte final. Ele os incita a atacar a terra, e aí toda a misericórdia, a graça divina é revelada. E essas pessoas que não estavam no céu, elas também vão entender o conflito. Elas vão ter claramente que elas decidiram estar ali, o motivo que na vida as fez pensar e escolher tais coisas, entender de fato quem foi o originador do mal, que a responsabilidade é de Satanás, mas que elas tiveram autonomia nesse processo. E Cristo aparece como o Salvador, o mantenedor. No início do livro nós vimos sempre essa função de Cristo e a descendência através da igreja. Cristo salvando e a salvação sendo estendida ao resto da humanidade através da igreja. E aqui nesse momento essa igreja perseguida também é representada através destes mártires que vão estar embelezando como tributo aos pés do Salvador. Dessa forma, a história do pecado é encerrada, ela serve de testemunho para a verdade, para a graça e a misericórdia de Cristo revelada. Apresentando as passagens bíblicas, ela mostrará como na nova terra restaurada nós vamos conhecer cada vez mais a Deus e vamos ficar cada vez mais encantados com o seu caráter. E esse talvez seja o ponto mais interessante que Ezequiel, Isaías, Jeremias e outros profetas falam sobre a vida na nova terra, de que nós não vamos ficar no céu, num fundo branco, tocando harpas com os anjos de um modo muito etéreo. Nós vamos viver como Adão e Eva viviam no paraíso. Nós vamos ter família, vamos ter trabalho, só não vamos ter a parte do pecado, a dor, o cansaço, o sofrimento. Continuar nos desenvolvendo enquanto ser humanos, vendo mais sobre Deus, sobre a graça, sobre o universo, sobre tantas coisas que hoje nós temos uma capacidade ilimitada para fazer. A Bíblia poderia não revelar em tantos detalhes, como por exemplo Apocalipse 20, 21, 22, que mostra um pouco mais sobre essa terra, sobre a nova terra, por mais que alguns pontos sejam muito simbólicos, mas acaba sendo apresentado como um vislumbre, porque desde o início da história Deus mostra os pontos positivos, negativos, o que possivelmente pode acontecer de acordo com determinadas escolhas e o que vai acontecer independentemente das nossas escolhas, para que nós nos preparemos e que inclusive nos dê forças para continuarmos lutando, ou nos incentive a pedir forças a Deus, ao Espírito Santo, para que nós continuemos na nossa jornada rumo a essa terra renovada, que, para que ela aconteça, como nós vimos neste último ano, acontecerão algumas coisas, como o próprio Cristo descreve, as dores, o trabalho de parto, para que se tenha essa nova criança, essa nova terra restaurada. Eu não vou encerrar o último episódio da jornada de leitura conjunta do Grande Conflito, como eu encerrei todos os outros. Se você que participou conosco tem comentários, quer colocar suas impressões, eu peço nesse momento que você coloque. Esteja à vontade aqui para a gente continuar conversando sobre esses assuntos. Lembrando que todas as passagens, todas as referências estão aqui embaixo. Eu agradeço muito a você que participou dessa jornada, que esteve conosco, mesmo em 2020 e 2021, ou você que no futuro está participando, está lendo. Espero que tenha sido uma experiência fortalecedora na sua vida. Desejo que você continue firme, que o Espírito Santo continue te iluminando e te capacitando a colocar as verdades da sua palavra em prática. Por enquanto, nos vemos no Instagram, nos vemos no YouTube, mas eu espero também te ver nesse céu tão lindo que foi descrito por tantos apóstolos e é também descrito pela autora. Um feliz 2022 para você. E eu me despeço com a citação do último parágrafo desse livro, que também está neste mesmo livro, Eventos Finais, também da mesma autora, onde talvez nós encontremos a maior descrição da esperança desse momento em que o pecado não vai mais existir, do ponto máximo do amor de Deus sendo revelado depois da cruz, que deveria resumir não só o propósito de todo cristão, mas a percepção que nós temos de Deus e a prática que Ele é e que nós devemos efetivar nas nossas vidas. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou,
emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor.